pessoal, tudo bem com vocês? Olhem só a quantidade de animais aqui nesse lugar. Você sabia que os animais que vivem na natureza são chamados de animais silvestres? Nessa série nós vamos viajar pelo mundo para conhecer diversos animais. Então não saia daí, se inscreve no canal e embarque nessa aventura conosco. Isso aí, vamos nessa! E aí? Hoje a gente vai mergulhar no mundo de um dos animais mais incríveis do nosso planeta. Um verdadeiro rei, sabe? Super poderoso, misterioso, que se move como uma sombra pela floresta. Pensa comigo. Você tá lá, caminhando por uma floresta enorme, tudo quietinho, só o barulho das folhas. De repente, bate aquele arrepio, sabe? Aquela sensação de que tem mais alguém te observando. Quem será que pode ser? É ele mesmo, o tigre! Então se prepara porque a gente vai descobrir os segredos do maior e mais poderoso caçador solitário do mundo. Vai ser uma aventura e tanto, pode apostar. Beleza, vamos começar pelo básico, né? Pra gente entender de verdade o que é um tigre, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho e da força desse bicho. E olha, os números são de cair o queixo. É isso mesmo, se a gente medir da pontinha do focinho até o final da cauda, um tigre pode passar de 3 metros. É um gigante de verdade, gente, maior que muito carro pequeno que a gente vê andando por aí. E ele não é só comprido não, ele é pesadão. Um tigre pode pesar mais de 300 quilos. Imagina só, é como colocar 4 pessoas adultas numa balança só. É pura força. E claro, toda essa força vem com um kit de ferramentas de primeira linha. Ele tem músculos super potentes para correr e saltar, garras que cortam que nem faca e dentes, nossa, os dentes são perfeitos para segurar qualquer presa. Uma verdadeira máquina da natureza. Mas olha, o que faz o tigre ser tão especial não é só o tamanho não, é o jeito dele de ser. Diferente dos leões, que vivem em bando, o tigre é um mestre da solidão e do disfarce. O tigre gosta de ter o seu próprio espaço, sabe? Ele vive sozinho e faz questão de marcar o território dele com cheiros e arranhões nas árvores. É como se ele deixasse um recado. Opa, essa área aqui já tem dono. E aqui está o grande segredo do seu disfarce, as listras. Elas não estão ali só para deixar o tigre bonito, não. Elas funcionam como uma capa de invisibilidade, ajudando ele a se esconder perfeitamente entre as árvores, na luz e na sombra da floresta. E na hora de caçar, ele tem um plano que quase nunca falha. Primeiro, ele observa tudo em silêncio total. Depois, usa as listras para se camuflar. Aí, ele espera com toda a paciência do mundo pelo momento exato e ataca! E que ataque, hein? Um tigre pode dar um salto de mais de 6 metros de distância para pegar sua presa. É um pulo tão comprido quanto um quarto inteiro. É muita potência. Então, dá para entender por que dizem isso, né? Com todo esse silêncio, essa paciência e esse ataque de surpresa, ele age como um verdadeiro ninja da floresta. É um mestre da estratégia. Agora, se prepara para uma curiosidade que pouca gente sabe. Sabe quem adora água? Ele mesmo, o tigre. Ao contrário dos gatinhos que a gente conhece, ele é um excelente nadador e não pensa 2 vezes antes de atravessar rios enormes para caçar ou só para se refrescar. Mas, apesar de ser tão forte e tão poderoso, esse rei da floresta está enfrentando um problema gigantesco. Agora, a gente precisa falar de um assunto muito sério e muito importante. O tigre está ameaçado de extinção. Isso significa que se a gente não fizer nada, um dia ele pode simplesmente deixar de existir, sumir para sempre do nosso planeta. É muito triste pensar nisso. Olha bem para esse número. Hoje em dia, existem menos de 4.000 tigres vivendo soltos na natureza no mundo inteiro. É muito, muito pouco para um animal tão incrível. E por que isso está acontecendo? Principalmente por 2 razões. Primeiro, as florestas, que são a casa deles, estão sendo destruídas. E segundo, muitas pessoas ainda caçam os tigres de forma ilegal, o que é proibido e muito errado. Mas calma, a boa notícia é que nós podemos ajudar. Existem muitas pessoas incríveis trabalhando para proteger o rei da floresta, e entender o papel dele é o primeiro passo da nossa missão. Muita gente acha que o tigre é um vilão perigoso, mas esse é mito, é a história da carochinha. Na verdade, os tigres preferem ficar bem longe das pessoas. Eles são uma peça fundamental para manter a natureza saudável e em equilíbrio. E esse é o ponto mais importante de todos. Quando a gente protege o tigre, não estamos salvando só ele, a gente salva a floresta inteira. Pensa nele como se fosse o capitão de um time. Se o capitão está bem,
todo o time da floresta, das plantas aos outros animais, joga muito melhor. Felizmente, muita gente já está em campo nessa missão. Estão criando lugares seguros para os tigres viverem, lutando contra os caçadores e, o mais legal, aprendendo sobre eles e ensinando outras pessoas sobre a importância de protegê-los. E assim, a gente termina a nossa jornada pelo mundo do tigre. Agora fica uma pergunta no ar para a gente pensar. O que nós podemos fazer para garantir que esse caçador incrível continue sendo o verdadeiro rei da floresta por muito, muito tempo? Se você gostou dessa aventura, curta, se inscreva e venha explorar o mundo com a gente!